Você já pegou algo pequeno, algo que parecia inofensivo, e de repente sentiu como se tivesse descoberto uma versão de alguém que você nem sabia que existia? Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. E até agora eu não sei se fui eu que passei do limite ou se foi ela. Tudo começou em uma noite normal. Nada dramático, nada fora do comum. Eu estava no apartamento da minha namorada, dormindo lá como já tinha feito várias vezes antes. A gente já estava junto há um tempo, o suficiente para tudo parecer estável, previsível até, confortável. Ela estava na cozinha, terminando algum trabalho no notebook enquanto o jantar cozinhava. Eu lembro do som suave do fogão, do cheiro de algo quente, alho, talvez manteiga, tomando conta do apartamento. Parecia tranquilo, doméstico. Daquele tipo de momento que te faz pensar, eu consigo me ver vivendo assim no futuro. A gente já tinha até começado a falar em morar junto. Então, enquanto ela estava ocupada, eu fui até o quarto dela. Ela sempre foi muito de ler. Livros por toda parte, organizados às vezes nem tanto. Ficção, não ficção, cadernos aleatórios cheios de coisas que ela nunca explicava direito. Eu gostava disso nela. Dava uma sensação de profundidade, de camadas. E, só para deixar claro, eu tinha permissão. Isso não era fuçar escondido. Eu já tinha pegado livros da estante dela antes. No começo, tudo era normal. Passei os dedos pelas lambadas, li alguns títulos, puxei um, devolvi outro, só matando o tempo. Até que notei algo no fundo de uma das prateleiras. Estava meio escondido, preso entre alguns cadernos antigos e um exemplar gasto de Crepúsculo. Parecia um mangá. E eu gosto de mangá. Sempre gostei. Então, naturalmente, me agachei e peguei. E foi aí que tudo mudou. Só a capa já me fez parar. Não era só adulto ou sugestivo. Eu não sou ingênuo. Sei o que é hentai, já vi coisas online antes, mas isso era diferente, mais pesado. Daquele tipo que faz você instintivamente querer soltar, como se tivesse tocado em algo que não devia. Eu fiquei olhando por um segundo, tentando processar o que estava vendo. Aí abri. Nem precisei ler muito. Folhear algumas páginas já foi suficiente para me dar um aperto no estômago. O tom, as imagens, não era só explícito, era perturbador, violento, e o jeito que ficava na cabeça mesmo depois de fechar. E o pior é que não estava lá esquecido. Tinha anotações. Rabiscos pequenos na nossa língua, escritos nas margens. Frases aleatórias, comentários. Em uma página, alguém tinha desenhado pequenos corações vermelhos com caneta. Corações. Esse detalhe ficou mais comigo do que qualquer outra coisa. Porque, de repente, não era só um livro estranho qualquer que ela esqueceu. Parecia usado, pessoal, como se tivesse significado. Eu fiquei ali por um momento, segurando aquilo, sentindo uma mistura estranha de confusão e desconforto crescendo no peito. Eu não queria tirar conclusões precipitadas. Fiquei repetindo isso para mim mesmo. Talvez fosse antigo. Talvez fosse só uma fase boba de anos atrás. As pessoas passam por fases, né? Mas mesmo assim, a sensação não passava. Então levei o livro comigo para o jantar. Ela nem olhou para mim quando sentei na frente dela. Ainda estava terminando algo no notebook, completamente tranquila, como se tudo estivesse normal. E por um segundo, eu quase não falei nada. Pensei em só devolver depois e fingir que nunca vi, mas não consegui. Coloquei o livro na mesa. Ela olhou. Depois olhou para mim, sem pânico, sem vergonha, sem hesitação. Só neutra. O que é isso? Eu perguntei. Ela olhou de novo e deu de ombros. Ah, isso? Comprei faz muito tempo. Só isso. Sem explicação, sem contexto, só isso. Esperei ela falar mais, mas não falou. Voltou pro notebook como se não fosse nada. E isso me incomodou mais do que qualquer coisa. Faz muito tempo? Repeti. Tipo, quando? Ela finalmente fechou o notebook e se recostou um pouco. Não sei, final da adolescência talvez. Comprei com uma amiga. A gente achou engraçado. Engraçado. Essa palavra não encaixou. Olhei pro livro, depois pra ela. Você leu isso? Ela deu de ombros de novo. Sim, naquela época. Hesitei, tentando manter o tom calmo. Tem anotações dentro. Sim, ela disse casualmente. A gente escrevia. A gente. Isso não ajudou. Na verdade, deixou mais real, mais intencional. Senti algo apertar no peito. Ainda não era raiva, só desconforto.
Daquele tipo que cresce devagar e não vai embora. É, meio pesado, eu disse com cuidado. Ela me olhou por um segundo, depois deu de ombros de novo. É só um livro. Só um livro. Não sei por que essa resposta me irritou tanto. Talvez porque pareceu desdenhosa. Como se o que eu estava sentindo não importasse. Levantei o livro um pouco, folheando. Você nunca pensou em jogar fora? Não, ela disse. Simples, direto. Foi aí que algo mudou em mim. Porque até aquele momento eu estava tentando entender. Tentando dar o benefício da dúvida. Mas o fato de ela ter guardado, de não ver problema nenhum, começou a parecer estranho. Quer dizer, hesitei escolhendo as palavras. É meio estranho, não acha? Ela franziu levemente a testa. Não defensiva, mas também não concordando. Nem tanto. Essa resposta pesou mais do que eu esperava. Me recostei, cruzando os braços. Você ainda tem isso, com anotações, corações. Ela suspirou, como se já estivesse cansado da conversa. É de anos atrás. Mas você guardou. Ela não respondeu na hora. E aquele silêncio fez tudo parecer mais alto. Porque agora eu não estava só olhando para o livro. Eu estava olhando para ela. E me perguntando se existia uma parte dela que eu não conhecia. Eu queria poder dizer que deixei pra lá ali mesmo. Que ri, mudei de assunto e voltamos a jantar como se nada tivesse acontecido. Mas não fiz isso. Porque no momento em que aquela ideia entrou na minha cabeça, de que talvez eu não conhecesse ela de verdade, ela não saiu mais. E quanto mais eu ficava ali, mais tudo parecia estranho. Ela voltou a comer como se nada tivesse acontecido. Tranquila, indiferente. Como se fosse só um objeto qualquer. Mas para mim, não era mais qualquer coisa. Estava ali na mesa entre a gente, como uma terceira presença. E eu não consegui ignorar. Não sei, eu disse devagar, tentando manter a voz firme. Isso só me deixa desconfortável. Ela me olhou de novo, dessa vez mais diretamente. Não irritada, só avaliando. Por quê? Ela perguntou. Uma pergunta simples. Mas eu nem sabia como responder direito. Porque como você explica que algo parece errado, sem soar como se estivesse julgando alguém que você gosta? Suspirei, passando a mão no cabelo. É o conteúdo. É bem extremo. Ela deu de ombros. E daí? Essa palavra bateu mais forte do que devia. E daí? Repeti, um pouco mais ríspido. Você não acha que isso importa? Importava quando eu era mais nova, ela disse calma. Agora é só algo que eu tenho. Algo que eu tenho. De novo aquele tom. Como se fosse nada. Fiquei olhando para ela, tentando entender se ela realmente não via problema ou só não queria lidar. Mas você guardou, eu disse. Mais baixo agora, mas mais focado. Você não jogou fora. Não esqueceu. Ainda está lá. Ela largou o garfo. E deu para sentir que a conversa entrou num território que ela não gostava. Eu guardo muitas coisas antigas, ela disse. Isso não significa que elas me definem. Isso deveria ter me tranquilizado. Provavelmente teria, se fosse qualquer outra coisa. Mas não era um ingresso de show ou um diário qualquer. Era algo mais pesado. E eu não consegui ignorar. Eu entendo, eu disse, assentindo. Mas isso não é algo normal. Tem anotações, corações. Parece que você gostava mesmo. A expressão dela mudou um pouco. Não culpa, não vergonha, só irritação. Você está exagerando demais, ela disse. E talvez eu estivesse. Mas naquele momento, não parecia. Parecia que eu estava tentando entender algo importante. Eu só não entendo por que você quer guardar isso, eu disse. Ainda mais se a gente está falando de morar junto. Aí estava. O futuro. O que fazia isso parecer maior do que só um livro estranho. Ela se recostou, cruzando os braços. Me imitando sem perceber. E o que isso tem a ver com alguma coisa? Ela perguntou. Tem a ver com a gente estar construindo uma vida juntos, eu disse. E eu preferia não ter isso como parte disso. Apontei para o livro. Ela seguiu meu gesto, depois olhou para mim. E com preferia não ter isso, você quer dizer... Ela perguntou. Hesitei, porque eu sabia exatamente o que queria dizer. Mas falar em voz alta parecia cruzar uma linha. Mesmo assim... Falei. Acho que você devia jogar fora. No momento em que as palavras saíram, senti a mudança. Sutil, mas ali. Ela endireitou um pouco a postura. A expressão endureceu. Não muito, mas o suficiente. Não, ela disse. Só isso. Sem hesitação. Sem explicação. Só... não. Eu pisquei, pego de surpresa pela firmeza. Não? Repeti. Não, ela disse de novo. Eu não vou jogar fora. E de repente...
Não era mais sobre o livro. Era sobre controle, sobre limites, sobre algo mais profundo que eu não conseguia nomear. Eu não estou tentando te controlar, eu disse rápido, mesmo sabendo que parecia exatamente isso. Só isso me deixa desconfortável. Isso não significa que eu tenho que me livrar, ela respondeu. Aquilo me irritou mais do que eu esperava, porque parecia que ela estava ignorando o que eu sentia, como se não importasse. Importa sim, eu disse, a voz mais tensa. Se a gente está no relacionamento, essas coisas deveriam importar. Importam, ela disse. Mas não do jeito que você acha. Franze a testa. O que isso quer dizer? Quer dizer, ela disse devagar, escolhendo as palavras, que eu posso ter coisas do meu passado sem ser julgada por isso? Eu não estou te julgando, eu disse, mesmo sem ter certeza. Ela me lançou um olhar, do tipo que diz, você pode não perceber, mas está. E por um segundo, hesitei, porque talvez ela estivesse certa. Mas aí aquela imagem voltou. As páginas, as anotações, os corações. E o desconforto voltou junto. Eu só preciso entender, eu disse, inclinando um pouco para frente. Isso significa algo para você? Tipo, você ainda, sei lá? Eu não terminei, mas ficou claro. Ela me encarou por um momento. E então a expressão mudou de novo. Dessa vez, tinha algo a mais. Não só irritação, algo mais frio. Deixa isso pra lá, ela disse. Baixo, controlado, mais firme. E aquilo deveria ter sido sinal pra eu parar, pra respeitar o limite, pra recuar. Mas não foi, porque naquele ponto eu já tinha ido longe demais. E em vez de parar, eu avancei. Então eu tenho que fingir que isso é normal? Perguntei, a voz subindo um pouco. Você não acha estranho? O conteúdo? As anotações? O fato de você ter guardado? Ela não respondeu, só me olhou. E aquele silêncio pesou. Eu só quero saber, eu disse, mais duro agora. Isso te excita? No segundo em que falei, eu soube que tinha passado do limite. O ar mudou. Tudo congelou. Ela não se mexeu. Não falou. Só me olhou. E pela primeira vez naquela noite, eu vi algo no rosto dela que não tinha visto antes. Não irritação. Não defesa. Algo diferente. Distância. Como se ela já tivesse se afastado de mim, mesmo estando ali. Alguns segundos passaram. Então ela falou. Acho melhor você ir para casa. A voz calma. Calma demais. E isso foi pior. Por um momento, achei que ela não falava sério. Tipo aquelas coisas ditas no calor do momento. Mas não. Ela manteve o olhar. Firme. Distante. E aí caiu a ficha. Ela estava falando sério. Espera, você quer que eu vá embora? Perguntei, mais baixo. Quero, ela disse. Sem raiva. Sem gritar. Só uma decisão. Senti algo afundar no peito. Porque até ali, mesmo com tensão, eu achava que era só uma conversa ruim. Mas isso parecia uma porta se fechando. Eu só estou tentando entender, eu disse, agora mais defensivo. Por que você está reagindo assim? Ela respirou fundo, desviou o olhar por um segundo. Por que você não está tentando entender? Ela disse. Você está me julgando. De novo essa palavra. Balancei a cabeça. Não estou. Só... Isso é estranho, tá? Você tem que admitir. Ela não respondeu. E aquilo me irritou mais do que uma discussão. Qualquer um ficaria desconfortável, continuei. Ela me olhou. Qualquer um? Hesitei. Talvez não qualquer um. Mas eu já tinha ido longe demais. Sim, eu disse. Ela sentiu levemente, como se tivesse confirmado algo. E levantou. Calma. Começou a tirar a mesa. Aquilo me atingiu. Como se a conversa tivesse acabado. Como se eu não merecesse resposta. Sério? Falei. Vai me ignorar agora? Não estou ignorando, ela disse. Eu pedi pra você ir embora. Do mesmo jeito. Aquilo apertou mais. Por causa disso? Perguntei. Você vai me expulsar por causa disso? Ela parou. Olhou pra mim. Não, disse. Tô pedindo pra você ir embora por causa de como você tá lidando com isso. Aquilo doeu. Porque pra ela, não era mais sobre o livro. Era sobre mim. Eu levantei. Eu estou assim porque eu me importo, eu disse. Porque estou tentando entender se tem algo que eu não sei sobre você. Ela estreitou os olhos. Sempre vai ter coisas que você não sabe sobre alguém, disse. Isso é normal. Não assim, eu retruquei. Silêncio. Mas agora, parecia que ela já tinha desistido. E pela primeira vez, veio a dúvida. Não sobre ela. Sobre mim. Será que eu exagerei? Mas em vez de parar, eu insisti. Então é isso? Eu disse. Você vai guardar, não explicar e espera que eu aceite? Ela se virou completamente. Eu já expliquei, disse. Você que não gostou.
E era verdade. Ela disse que era do passado, que não importava, mas eu não aceitei. Eu acho, eu disse mais controlado, que se algo deixa seu parceiro desconfortável, você deveria considerar. Eu considerei, ela disse, e decidi não me livrar. Aquilo foi como um muro, sem espaço, sem negociação. Só um limite, e eu não soube lidar. Peguei minha jaqueta, Sam Drama, só porque não tinha mais o que dizer. Tá, murmurei. Vou embora. Ela não me impediu. Não disse espera. Não disse nada. Só ficou ali, observando. E aquilo doeu mais do que se tivesse gritado. Saí. A porta fechou. Silêncio. Nada de apartamento quente. Nada de jantar. Só meus passos. E uma pergunta. Eu me defendi. Ou estraguei tudo? Isso foi há 3 dias. E desde então, tudo parece estranho. Na primeira noite, quase não dormi. Fiquei revivendo tudo. Cada palavra, cada tom, cada expressão, tentando achar onde deu errado. O livro, as anotações, o não, a pergunta que eu queria apagar. E o pior, eu não sei se eu estava certo ou se errei feio. No dia seguinte, ela mandou uma mensagem. Oi. Só isso. Responde. Oi. Esperei. Nada. À noite... Boa noite. E começou a me afetar. Parecia que ela estava ali, mas não estava. Dia 2, igual. Bom dia. Silêncio. Boa noite. Sem ligação. Sem conversa. E eu não sabia o que fazer. Parte de mim queria dizer, vamos conversar? Mas outra parte achava que eu não devia. Que eu não fiz nada errado. Então fiquei quieto. Respostas curtas. Distantes. E isso piorou tudo. Porque agora parecia que a gente estava se afastando. Ainda conectados. Mas emocionalmente, longe. No terceiro dia, virou outra coisa. Incerteza. Eu comecei a me perguntar, eu exagerei? Projetei algo que não existia? Ou ignorei um sinal de alerta porque não queria perder ela? Tentei inverter. E se fosse comigo? Se ela encontrasse algo assim, eu reagiria igual? Diria, é só uma coisa? Ou tentaria entender? E foi aí que travei. Porque eu não me vejo ignorando assim. Mas talvez... essa seja a diferença entre a gente. E isso não me deixou bem. Quase liguei para ela. Cheguei a abrir o contato, mas parei. Não sabia o que dizer, então deixei. E pensei. E quanto mais pensava, mais percebia algo. Não era mais sobre o livro, era sobre o que ele representava. Uma parte dela que eu não conhecia, um limite que ela não abriu, e uma reação minha que eu não consigo justificar. Mas também não consigo arrepender totalmente. Por que, verdade? O desconforto era real, mas a forma como eu lidei, foi aí que tudo ficou confuso. Porque eu pressionei, assumi. E sim, julguei. E talvez, por isso ela se fechou. Não pelo livro, mas por mim. Ainda assim, tem uma parte de mim que pensa, se algo te deixa tão desconfortável, isso não deveria importar? Não deveria existir conversa? Em vez de só não? E é isso que eu não consigo largar. Então agora, eu estou aqui. 3 dias de silêncio. E uma pergunta. Eu passei do limite. Ou foi ela? Porque parece que eu estou perdendo ela. Por causa de um livro. E eu não sei se devo lutar. Ou ir embora. Se você estivesse no meu lugar, o que faria? Pediria desculpa? Manteria sua posição? Ou veria isso como um sinal de incompatibilidade? Me conta o que você acha. E se você já passou por algo assim, eu realmente quero ouvir sua história também.